Nós estamos no mês de setembro de missões mundiais e o grupo de missões teve a iniciativa, antes da pregação da irmã missionária, conversar a respeito da vida dela, como foi a conversão e como que foi a trajetória dela no campo missionário. A irmã se apresenta. Paz a todos. Eu me chamo Tânia, Tânia Regina Carneiro dos Santos. Eu trabalho com missões há um pouquinho mais de 30 anos. O Senhor me chamou especificamente aos 12 anos de idade. Eu me converti quando menina, meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade e nós éramos em 3 em casa, 3 irmãos. E a minha mãe teve que trabalhar muito, A irmã sempre foi de São Paulo? Sim, eu nasci em São Paulo. Minha mãe, a gente brinca, ela foi a fugitiva, a única de 17 irmãos que veio da Bahia para São Paulo. E ela veio grávida de mim. Então eu nasci realmente em São Paulo e cresci numa comunidade na região ali da Zona Sul, do Jabaquara, onde eu convivi 29 anos. E no período, logo que meu pai faleceu, a minha mãe tinha que trabalhar muito para sustentar os seus filhos. E a gente cresceu praticamente assim sozinha, Eu tinha um irmão eu sou a irmã do meio, minha irmã mais velha, e eu tinha um irmão de 11 meses quando meu pai faleceu. Então minha mãe saía para trabalhar e a gente tinha toda a responsabilidade da casa. Aos 12 anos minha irmã saiu para trabalhar e eu fiquei com toda a responsabilidade de cuidar do meu irmão menor, agora já com uns 3 anos de idade. Então eu era que lavava, passava, cozinhava, levava ele para a creche e morando numa comunidade. É uma comunidade que é muito comum, a gente vê muita violência, questão de drogas, crianças se perdendo. Mas louvado seja Deus que a nossa diversão, a nossa alegria era ir para a escola dominical. Amém. A sua mãe já era cristã e já levaram todos? Sim, a minha mãe, na verdade, um pouco antes, por causa dos meus 9 anos de idade, a gente tinha cultos na minha casa que nós éramos membros da Assembleia de Deus. Logo que meu pai faleceu, minha mãe se afastou um pouco do Senhor, até por conta de trabalhar muito, ela acabou se afastando. E 2 anos depois ela casou novamente com um homem que ele foi alcoólatra, então a gente sofreu muito dentro de casa, ele mexe, era a porta quebrada, era armário destruído, e a gente chegava na escola e alguém falava assim, tá uma bagunça na nossa casa, a gente veio te buscar aqui no ponto para te dar proteção, os amiguinhos, E a gente via como Deus nos guardou, porque enquanto minha mãe saía para trabalhar, a gente ficava pessoalmente violento dentro de casa, E o que nos salvou realmente é porque a gente gostava de participar da escola dominical. Então, quando criança, a gente ia para a escola dominical, a gente ia para as EBF. Então, desde cedo, eu comecei na igreja. E nesse período que a minha mãe conheceu meu padrasto, na verdade, ela morou 2 anos com ele depois, foi que ela foi casar, e ela voltou para Jesus nesse período que ela acertou a vida. Mas, até então, nesses 2 anos que ela ficou afastada, a gente ia sozinha para a igreja. Eu tinha 11 para 12 anos e a minha irmã mais velha tinha 15 anos. Então, nós íamos. E foi aí que eu cresci na igreja. E aos 12 anos, então eu tive o meu chamado missionário. Eu me batizei aos 12 também fui batizada com o Espírito Santo também, e foi aí que se deu o meu chamado. Então tudo aconteceu nos 12 anos de idade. Aí como que foi esse percurso até foi através de profecia, revelação, ou foi Deus falou diretamente com a irmã a respeito de missões? Teve tudo. Os pontos principais. Aos meus 12 anos, dá para ver que eu sou muito forte, eu tenho um corpão, eu sempre fui muito magrinha. E eu tinha muita dor no coluna, uma dor muito forte. E eu lembro que às vezes eu não aguentava baixar para varrer a casa, às vezes eu baixava para entrar na casa, eu ficava sentada no chão um tempinho para ter forças para levantar. E eu questionava algumas vezes, Só que naquela época a gente não tinha esse cuidado de tratar, de ver o que tinha. E a minha mãe achava que era porque eu era muito magrinha, carregava meu irmão para levar para a creche. Para fazer para a creche a gente andava mais de 25 minutos a pé, com uma criança no colo, muitas vezes a gente atravessava com enchente no caminho. E ela achava que era por isso, Naquela época meu padrasto era funileiro, então a gente lavava a roupa tudo na mão, aquelas roupas de graxa, e ela achava que, por ser muito magrinha, fazia muito esforço, por isso as dores. Mas uma vez chegou um irmão na minha igreja e ele trouxe uma palavra e Deus deu a ele o dom de cura. E ele chamou algumas pessoas para orar, e quando ele chamou, eu fui à frente. Eu lembro que naquele dia tinha muita gente na frente, eu orou por várias pessoas. Eu fui a última.
E naquele dia, ele estava muito frio, né? E aí eu estava com uma blusa de lã muito grossa, eu lembro que ele puxou meu braço para cima, assim, abaixo da blusa, só tinha um palitinho, né? E ele olhou para a igreja e falou: irmãos, olha isso daqui. Vocês sabem essa menina aqui? Ela está muito magrinha, muito sequinha, mas o Senhor mostra para mim que o inimigo colocou uma enfermidade nela, na coluna, para ela emagrecendo e morrer de seca. Porque ele fez de tudo para tirar essa menina da igreja, para que ela se perdesse, e realmente o histórico de vida que a gente tinha tudo para se perder. Né? Mas como ele não conseguiu, ele colocou uma enfermidade nela, porque Deus tem um propósito muito grande na vida dessa menina, e essa igreja vai sustentar. Né? E aí ele virou para mim e falou assim: Deus vai te levar às nações, você vai sair testemunhando sobre o Evangelho de Cristo, e hoje o Senhor vai te curar. E realmente eu não ganhei muito corpo, eu não sou muito forte, mas a partir dali eu comecei a desenvolver, né? E aí eu comecei a entender o propósito de Deus. E nesse mesmo período, né, assim como vocês estão fazendo aqui, eu tinha quantos anos? Eu tinha 12 anos, exatamente 12 anos, quando veio essa palavra profética. E nesse mesmo período, a gente, como os irmãos estão fazendo aqui, a gente fazia cultos de missões na igreja. E uma vez veio um jogral e trouxeram um irmão africano, que fazia parte desse jogral do Betel Brasileiro, que é um seminário de teologia que tem em São Paulo, inclusive é o seminário onde eu me formei. E eles levaram esse irmão. E quando esse irmão começou a falar das dificuldades da África, da miséria da África, e começou a passar aquelas cenas, me deu uma vontade muito grande no meu coração: meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, tenho que fazer alguma coisa. E aí foi dos meus 12 anos até terminar o ensino médio, sempre, inúmeras vezes, eu perdi as contas, vinham pessoas diferentes, de locais diferentes, de igrejas diferentes, e sempre a mesma palavra: essa menina vai rodar as nações e essa igreja vai sustentar. Minha igreja, essa menina vai rodar as nações, Deus vai te usar. E foi aí que eu fui entendendo que era esse o propósito de Deus para a minha vida. Sempre que a gente ouvia falar das necessidades, meu coração compungia e eu chorava, e eu não tinha vontade de fazer outra coisa mais. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu fui fazer teologia. Eu falei: já que eu vou para missões, eu preciso me preparar. E aí eu fui fazer teologia, e foi nesse período que o Senhor também me chamou para ir mesmo diretamente para o campo missionário. Aí me fala um pouquinho como que foi a respeito de qual país, como foi a iniciativa da irmã, da igreja, como foi? Então, nesse período aí, conforme eu fui crescendo, a partir dos 16 anos, eu comecei a fazer parte do grupo de missões também, e a gente começou a trazer vários missionários, né, para a igreja, para os cultos de missões. E aí, nesse período, eu já estava fazendo seminário, eu estava no 3º ano do seminário, estava fazendo bacharel em teologia. E aí foi um pastor, né, da Missão Horizontes, na época, lá no seminário, lançar um desafio para levar 100 jovens para a região da Janela 1040, que é aquela região do globo, né, mais necessitada do evangelho, menos evangelizada, onde estão os pobres mais pobres, né, os analfabetos, as guerrilhas, tudo que você imagina de dificuldade tem naquela região, que é composta por 62 países. E o desafio deles era colocar 100 jovens ali nessa região mais difícil do evangelho. E aí ele lançou esse desafio e eu convidei. Esse pastor foi um dos nossos cultos de missões. E aí ele foi no culto de missões, e quando ele pegou a palavra, eu me lembro que a primeira coisa que ele fez, ele nem cumprimentou a igreja. Ele olhou para os irmãos e falou assim: irmãos, vocês estão preparados para perder o melhor que vocês têm aqui? E aí ele lançou o desafio, né? Ele falou assim, porque nessa época eu era líder de jovens na igreja. E aí ele falou assim: porque a gente está com o desafio de colocar 100 jovens na Janela 1040, e a Tânia é uma das que vai. E aí ele instigou a igreja, né? E nós estávamos nessa época de 16 anos trabalhando na visão de missões na igreja. E era o sonho, todo missionário que vinha a gente ajudava a fazer cantina missionária, casar missionário, chá missionário. Era tudo missionário, porque, como eu falei, é uma igreja de comunidade. Mas nós tínhamos o coração para a obra, né, missionária. Então sempre a gente ajudava. Eu lembro que uma vez chegou uma missionária, ela estava com um problema sério, inclusive até de coluna também, e muito peso, e o médico falou que ela precisava de um colchão d'água. E aí a gente se virou para conseguir arrecadar o dinheiro para levantar o colchão d'água. E aí quando ele fez esse desafio, eu não estava preparada ainda, porque eu queria concluir o último ano de seminário. Eu sabia que eu ia, que Deus tinha um propósito, mas eu não criei naquele tempo. Só que chegou esse desafio, aí a igreja começou: a Tânia vai para lá. E aí ou eu ia, porque senão eu ia decepcionar a igreja inteira, e todo mundo sabia qual era o chamado. E foi muito interessante que Deus preparou a igreja
para que eu entendesse quando seria o tempo de sair. Porque o sonho da igreja, já que a gente trabalhou tanto, 16 anos com missões, o sonho da igreja era ter seu próprio missionário. E como ele já sabia que eu tinha esse chamado, a igreja estava preparada para isso. E aí, quando surgiu o desafio, ele pegou, ele lançou o desafio, aí começou todo mundo a dizer que eu ia para a África. Eu não tinha nem inscrito, nem tinha dito assim. Já estava... Estava tudo pronto, né? E aí o céu já tinha decretado tudo isso. E aí, de tanto o pessoal falou, eu falei, tá bom, pessoal, eu vou me inscrever, e se for de Deus, eu vou ser aprovado para ir. E aí eu me inscrevi, eu lembro que eu fiquei 3 meses sem receber resposta. E nada, e aí quando faltava uma semana ainda, eu começou, e aí, Tânia, você vai, não vai, não é fevereiro, o que a gente vai fazer? Preparar a sua despedida. Eu falei, pessoal, eu nem recebi a resposta. Não, dá um jeito, se vira. E aí eu liguei na missão, né, porque era muito caro, né, a gente nem tinha telefone. E eu liguei lá na missão, eu ficava no sul de Minas, e perguntei para eles. Aí ele falou, o que você está fazendo aí? Já era para você estar aqui. Né? A gente já mandou a carta há 3 meses, mas o correio estava em greve e eu não recebi. E aí o conselho missionário se reuniu, chamou o pastor, chamou a liderança e falou, e aí, qual que nós vamos fazer para mandar a Tânia? Já era para estar lá. E aí eu me lembro que o meu pastor sentou com a gente e falou assim, não é impossível, nós não temos condições de mandar ela, nós somos uma igreja de comunidade, nós não temos recursos financeiros. Aqui, se algum irmão passa dificuldade, se um irmão passa dificuldade, a gente dá uma cesta, um leva uma coisa, outro leva outra. Não vai passar necessidade, mas lá, se a gente não tiver condições de manter, não tem como entregar uma cesta básica, ela vai passar fome. E aí eu lembro que o rapaz que era líder de missões comigo na época, ele olhou no diácono Mário, né, hoje, louvado seja Deus, né, fruto desse trabalho, ele tinha uma criança, na época devia ter uns 2 aninhos, hoje ela está se preparando para fazer linguística e trabalhar em traduções de Bíblia entre os indígenas, fruto de tudo que a gente plantou uma vida inteira, agora a nova geração está indo. E aí ele olhou para o pastor e falou, tá bom, pastor, nós vamos nos submeter, nós vamos obedecer, como o pastor disser, mas todos nós aqui sabemos qual é o chamado de Deus para a vida da Tânia, e todos nós sabemos quem é que vai enviar. É inquestionável, porque todos os anos, aniversário de igreja, com pessoas diferentes, com a mesma palavra. Aí nosso tempo. Tá, aí eu gostaria de saber só os principais desafios que foi no campo missionário, qual país Carla foi? Tá, aí só para concluir, o pastor falou, tá bom, já que é isso mesmo, realmente eu sei, a igreja vai ajudar para metade, vocês vão se virar para a outra metade. Aí começaram a fazer cartinha missionária, chá missionário, noite missionária, dividir com as igrejas da região. E assim eu fui fazer o treinamento, foi um treinamento de 2 anos, nós éramos uma equipe de 16 de diversos lugares do Brasil. E o maior desafio era os recursos, porque tinham 16 lobos lá, prontos para ir para uma região que nunca ouviu falar, não conhecia, de muita pobreza, muita miséria. E dos 16, só 4 tinham sustento. E só 2 tinham sustento completo. Você se ajudava? Sim, o sustento era um fundo comum. Então, tudo que entrava para um, entrava para todos. Então, nós começamos a viajar o Brasil inteiro nos 2 anos de treinamento. Nós fizemos 6 meses no sul de Minas, 6 meses no Paraguai e 1 ano no Níger, lá na região do deserto de Saara, a região de fala francesa. E aí esse foi o nosso treinamento. Nós conseguimos levantar com igrejas, parcerias, as passagens e foram 2 anos de tudo dependência de Deus, tudo. Um irmão que ia visitar, que levava uma bolacha, que levava uma peça de roupa, que levava um shampoo, o sustento que entrava para um, entrava para todos. Interessante que numa das mobilizações um irmão ganhou um carro. E ele voltou todo feliz, contando testemunho, ai, Deus me deu um carro, né? Eu sempre sonhei ter um carro, nunca tive um carro na vida. E quando ele chegou, dizendo que ele tinha ganhado o carro, era o dia que ele estava em viagem, algumas equipes se dividiam, e o diretor já tinha conversado conosco que a partir dali tudo que entrasse seria fundo comum. Então quando ele já chegou confiscado. Mas a partir daí foi muito interessante que mesmo sendo uma igreja de comunidade, sem sustento, a minha vida sempre foi assim, um cheque em branco, que cada passo que eu dava o Senhor ia assinando embaixo. E aí ele foi levantando os recursos de passagens, recursos de viagem. Lá eu casei, voltei para ter minha filha. Eu tenho uma filha de 19 anos hoje. E assim, 30 anos de ministério, eu nunca vi abundância, riquezas, nunca vi luxúria, mas eu nunca passei fome. Nunca Deus deixou de suprir passagens, viagens, saúde. E assim, fui para uma região mesmo necessitada, a África Francesa, entre os povos que nunca ouviram falar de Jesus. Esse foi o maior desafio. Nós chegávamos em alguns lugares, você já ouviu falar de Jesus?
Ah, é mais um refrigerante? Porque a Coca-Cola chegou e Jesus não. E esse é o maior desafio, porque você tem que aprender uma nova língua, uma nova cultura, uma região com, no mínimo, 35 dialetos. O último país que eu trabalhei tinha 50 dialetos. Então você tem que aprender a cultura, a língua, para ensinar de uma salvação de um Cristo que eles nunca nem ouviram falar. Então tudo é um desafio, né? Mas é glorioso, né? É gratificante obedecer o ídolo do Senhor. E ver que Ele nos traz desafios que Ele já superou, que Ele já determinou que vai haver esses povos diante do trono do Cordeiro. Então eu acho que para mim o meu maior desafio mesmo foi o clima, porque é região de deserto, 55 graus dentro de casa, as malárias, né? Eu digo que eu fui privilegiada, eu tive 3 malárias, mas na nossa equipe a gente teve, em um ano nós tivemos um rapaz que teve 12 malárias. Em 11 meses ele teve 12 malárias, então ele vivia mais doente do que ele são. Então, é o calor, é a pobreza, é uma alimentação, porque a terra não produz. Então, são muitos desafios, né? Mas também são muitas vitórias. Você conseguiu manter contato com alguns convertidos? Ou... Sim, hoje a gente já não tem contato, porque de lá depois eu voltei, acabou o treinamento, eu voltei, concluí o último ano do seminário. E quando eu retornei, eu fiquei mais um ano nesse país, e de lá eu fui para o Senegal. Então, a gente já... não teve tantas contato com o pessoal do período que era o período de treinamento, mas tem uma igreja hoje, tem uma igreja nativa, as pessoas que a gente discipulou hoje são filhos, e é uma minúscula igreja, não chega a 1%, não chega, é 0,01% a população de cristãos ali, mas tem uma pequena igreja. Mas foram vidas alcançadas. Sim, vidas alcançadas. Amém. Então, o nosso tempo já chegou aqui, esgotou, e nós agradecemos a disponibilidade da irmã de estar conversando e transmitindo a sua trajetória missionária para nós. Deus abençoe. Eu que agradeço. Deus abençoe vocês e Deus abençoe você que está assistindo aí. Você também seja desafiado para fazer a diferença. Entenda que o Deus da obra é o provedor da obra, que Ele te chama, sustenta, capacita, envia, supre em tudo. E Ele que dá os frutos também. Deus abençoe. Obrigado. Obrigada.